Se todo mundo perde uma crise, por que parece que os ricos sempre saem ganhando? Aí fica a pergunta: será que eles têm algum tipo de segredo? Ou simplesmente eles sabem jogar com as regras do jogo? No vídeo de hoje, você vai entender um pouco mais sobre esse tema. Então, se você não conhece o canal, já se inscreva, curta o vídeo para poder chegar a mais pessoas e ative o sininho para poder ficar atento aos próximos vídeos. Trazendo um dado real, na pandemia, em 2020 e 2021, segundo a Forbes, os bilionários aumentaram seu patrimônio em 5 trilhões de dólares, enquanto muitos perderam muito dinheiro, faliram. Então, por que isso acontece? Porque muitos perdem e poucos ganham. No vídeo de hoje você vai entender mais a fundo por que isso acontece e como que você pode se posicionar para poder sair do lado perdedor. Mas antes, eu vou trazer uma analogia para poder contextualizar o que a gente está falando. Imagina que você está no avião e no avião ele tem uma falha técnica e ele começa a cair. Só que você não tem paraquedas e você não sabe usar o paraquedas. Aí você se desespera porque o avião começa a cair, você vê as pessoas preparadas falam: "Ah, vou sair do avião". Aí tipo abre a cápsula lá, puxa o paraquedas e se joga. Só que você não tem paraquedas e você não sabe usar um paraquedas, então você fica à mercê da situação. Se não conseguirem arrumar o problema técnico do avião, você vai cair junto com ele. Agora, se você tivesse preparado, você poderia sair do sistema. E é isso que acontece com os ricos. Quando os ricos eles têm a capacidade, tanto financeira quanto intelectual, de saber se posicionarem para poder evitar crises, é como esse exemplo do avião. Se você tivesse a capacidade financeira de ter o seu próprio colete, ou até mesmo saber utilizá-lo, você poderia evitar e sair do sistema, porque a maioria das pessoas ia ficar à mercê do avião caindo. Mas, para aqueles preparados, poderia aproveitar a situação e sair fora. Essa analogia, ela se encaixa muito com a primeira regra para você sair dessa manada, você sair do sistema, que é você ter um caixa tanto de reserva quanto de oportunidade. O que seria cada um deles? O caixa de reserva seria ali um valor para você se sentir tranquilo para determinados momentos de emergência, seja você teve algum problema de saúde, aconteceu alguma coisa no seu emprego e você perdeu a sua renda. Então, você tem aquele caixa de pelo menos 6 meses dos seus custos fixos para você se sentir tranquilo e você não se desesperar em momentos de crise. E o segundo caixa, que seria o caixa oportunidade, já é um caixa onde você vai usar em momentos oportunos, né? Como o próprio nome já diz, momentos de oportunidade. Quando a gente fala de crise, agora falando de crise financeira, acontece o que a gente chama de efeito manada. Ou seja, acontece determinada coisa, por exemplo, vamos lá para a crise de 2008, onde a bolsa de valores caiu muito, né, por conta ali da crise no ramo imobiliário, e aí muitas pessoas perderam dinheiro no mercado financeiro, mas também muitas pessoas ganharam. Por quê? Essas pessoas que tinham caixa, que tinham capacidade intelectual de entender o que estava acontecendo no mercado, e claro, também tinha informação, elas poderiam se sair bem. Por quê? Aproveitaram esse momento onde a bolsa caiu bastante, muitas empresas que estavam indo bem, mas por conta da crise, a bolsa derrubou o preço delas, aproveitou para poder comprar e ter alto lucro no longo prazo. Então, esse tipo de coisa é o que normalmente os ricos fazem para poder aumentar o seu patrimônio. Isso até entra na segunda regra, que a segunda regra é você saber medir o mercado, né? Você entender quando está barato ou quando está caro. Claro, para você que está começando é meio complexo, né? Provavelmente você não tem um conhecimento técnico para poder fazer uma análise de uma empresa, você ainda não tem o um capital financeiro para poder contratar alguém, mas você pode, de alguma forma, ver vídeos na internet, como você está vendo agora, para poder ter um pouco de conhecimento. E claro, hoje existem diversas ferramentas que podem te ajudar. E até mesmo assessorias, né? Hoje existem diversas assessorias que podem te fazer esse serviço de graça. Mas claro, isso é uma caminhada, né? O primeiro passo é você montar uma reserva e você montar um caixa oportunidade, para depois você pensar em utilizar o caixa oportunidade, porque você ter é mais fácil do que você saber utilizar. Porque normalmente em momentos de crise, a gente fica com medo, né? Isso até entra na terceira regra. A primeira regra a gente já falou, que é você estar preparado, né, tendo uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade. A segunda regra é você saber medir
como que tá os ativos, né? Se está barato ou caro, você ter essa chavinha aí. E a terceira é você ter uma mentalidade onde não é porque a gente está em crise que as coisas estão indo totalmente mal. É que nem aquele ditado, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Isso a gente viu na pandemia. Muitas pessoas ficaram muito ricas vendendo máscaras, vendendo álcool em gel. O álcool em gel multiplicou o preço nas farmácias na época que estavam no auge da pandemia. Então, assim, é um momento de oportunidade. Muitas vezes, na pior crise, existem as melhores oportunidades. Mas, claro, a gente não está aqui para poder desejar crise, né? A gente está aqui para poder se preparar para quando elas vierem e você poder viver da melhor forma. Outro ponto muito importante é que você não precisa ser milionário ou bilionário para você aproveitar desses momentos. Muitas pessoas que não tinham muito dinheiro, principalmente na pandemia, conseguiram crescer ali o seu patrimônio, ficar milionário, multimilionário, vendendo máscaras do zero. Então, a pessoa tinha aquelas três regras, né? Tinha um caixa oportunidade, tinha uma mentalidade, não ficou com medo ali quando chegou o momento de crise e viu aquilo como uma oportunidade de gerar dinheiro. Foi lá, começou a vender no Mercado Livre, nas plataformas online e fazer muito dinheiro com aquilo. E é isso que você precisa entender. Você não precisa ter muito dinheiro. Às vezes você cumprir essas três regras, você vai ficar na frente de muitas pessoas. Porque a maioria das pessoas, quando a crise vem, é que nem aquela analogia do avião. Ela vai ficar lá parada esperando o avião cair, em vez de pegar um paraquedas que ela já se preveniu e utilizá-lo, né, com a sua mentalidade, que aí a gente entra nessa analogia de você ter a ciência de como usá-lo, seria a capacidade ali de você interpretar o mercado. Então, você ter isso para poder sair da crise e ainda surfar numa bela vista. E uma outra coisa, para poder fechar o vídeo de hoje, é em relação à crise para os ricos. Como eu comentei, né, a primeira frase que eu falei foi um pouco provocativa, no sentido de, por que os ricos ficam mais ricos nas crises? Mas na realidade, não é que eles ficam ricos dentro da crise, é porque eles plantaram algo antes para depois colher na crise. Então é isso que você tem que entender. Você não pode esperar a crise chegar para você começar a se preparar. Você tem que começar a plantar agora para quando o momento oportuno chegar, você estar preparado para enfrentá-lo de todas as formas. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike também. O importante é você interagir aqui com o vídeo. Caso você tenha alguma sugestão de vídeo, de conteúdo, deixe nos comentários. E claro, se inscreva no canal para você acompanhar os próximos vídeos e também ativar o sininho para você receber as notificações. Fica até a próxima. Valeu!